Direitos humanos, acesso à justiça, defensoria pública e muito conteúdo e entrevistas no podcast ANADEP em Pauta. Aqui você ficará por dentro das principais novidades relacionadas à atuação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, uma das maiores entidades de classe da América Latina. Para saber mais, acesse nosso site anadep.org.br. Olá, eu sou Stephanie Guilandi, jornalista da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e este é o podcast ANADEP em Pauta. Hoje, no nosso segundo episódio, vamos falar sobre o lançamento do segundo mapa das defensorias públicas estaduais e distrital do Brasil. E para quem não sabe ou ouviu falar, o mapa é uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O estudo levanta os principais dados relacionados às defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, como número de defensoras e defensores públicos, comarcas, estimativa de público-alvo, déficit da categoria e principais áreas de atuação. É um material organizado com textos, gráficos e tabelas que ilustram a realidade da instituição a nível nacional. O primeiro estudo foi lançado em 2013 e foi uma ferramenta fundamental para influenciar a tramitação da PEC Defensoria para Todos, que culminou na Emenda Constitucional 80 de 2014. E para saber um pouco mais sobre os objetivos e resultados da pesquisa, vamos conversar hoje com Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP, Ana Carolina Teixeira, presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Paraná, ADEPAR, Vinícius Araújo, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Norte, ADPERN, e Andréa Sena, presidenta da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio de Janeiro, ADPERJ. Olá, nós do podcast ANADEP em Pauta agradecemos a participação de todas e de todos. E já gostaria de dar boas-vindas a cada um dos nossos convidados. Doutora Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP. Olá, sejam bem-vindos, associadas e associados, a mais um podcast da ANADEP. Doutora Ana Carolina Teixeira, presidenta da ADEPAR. Olá, saudações a todas e a todos. Eu queria aqui, primeiramente, agradecer o convite da ANADEP para tratar desse assunto tão importante, que é sobre a Defensoria Pública, como ela está aí no país. Queria cumprimentar a presidenta Rivana, a presidenta Andréa, o presidente Vinícius e todas as associadas e associados que estão nos acompanhando. Doutor Vinícius Araújo, presidente da ADPERN. Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui, grande satisfação participar desse podcast da ANADEP e poder aqui rever grandes amigos. E doutora Andréa Sena, presidenta da ADPERJ. Olá, saudações aos participantes e ao participante desse podcast, assim como a todas e todos que nos ouvem. Quero agradecer imensamente o convite feito pela ANADEP e parabenizar pelo programa e pela escolha de um tema que traz tanta relevância, que é o mapa das defensorias. E vamos começar, então, o nosso programa conversando com a presidenta da ANADEP, doutora Rivana Ricarte. Rivana, você pode falar para quem está nos ouvindo como foi a construção do mapa e como foi esse trabalho com o IPEA? Claro, Stephanie. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que a construção desse mapa e de todo o trabalho feito pela ANADEP não existiria sem a participação ativa das defensoras e defensores públicos e principalmente de quem está hoje nas presidências das associações nos estados, Então, por isso que também é um prazer muito grande estar aqui, já depois que cada um se apresentou, agradecendo aqui a presença da Ana Caroline, do Paraná, a Andréa, aí Rio de Janeiro representado, e o Vinícius aí do Rio Grande do Norte. Então, o mapa não aconteceria sem esse trabalho coletivo da ANADEP, com esses olhares vindo de cada estado, então da presidência de cada estado, para apontar a importância da Associação Nacional trabalhar com, eu diria assim, com a catalogação de dados
né, que nos auxiliam em todas as espécies dos trabalhos associativos, em âmbito nacional, em âmbito local. Especificamente, né, esse segundo mapa, já a gente teve um primeiro mapa ali em 2013, que foi um mapa ali, precursor ali naquele momento das discussões da PEC, que deu origem à Emenda Constitucional 80, né, de 2014. Então, passado de 2014 para cá, né, a gente sabe que o prazo ali da Emenda 80 vence em 2022. Então, a gente entendia que era muito importante a gente conseguir olhar o que as defensorias cresceram ao longo desses anos, né, e como está, então, alocado, né, nas comarcas, como é que está esse desenvolvimento da Defensoria Pública ao longo desses anos. Então, da mesma maneira como o primeiro mapa foi feito com o IPEA, né, agora esse segundo mapa, com o IPEA também, né, fazendo, então, essa comparação da evolução, mas também trazendo ali a novidade no segundo mapa, com esse olhar do crescimento da Defensoria Pública comparado com o IDH, um pouco ali voltando para, digamos, os princípios ali na Emenda Constitucional 80. Então, essa construção é uma construção coletiva, nessa parceria da ANADEP e do IPEA, e com a participação de todos os estados, através das presidências das associações e também da cooperação das defensorias públicas gerais. Ivana, o lançamento desse segundo mapa ele chega em um momento crucial, pois está em andamento no Congresso Nacional justamente uma reforma que visa limitar o crescimento da instituição, que é a reforma administrativa. Como a ANADEP pretende trabalhar o mapa com parlamentares e governo? Stephanie, o que eu diria é o seguinte: todo produto de pesquisa, acho que sempre chega em momentos importantes, né, e vai caber a cada um de nós, né, fazermos uso dos dados dessa pesquisa em prol desse fortalecimento da Defensoria Pública. Mas é claro que o lançamento do mapa, chegar nesse momento de discussão da PEC 32 na comissão especial, né, assim, em vias da gente ver o texto e ver qual a ideia, né, do governo, qual a ideia do parlamento em torno do serviço público, é muito importante. A gente já vem fazendo, então, desde o início com o lançamento do mapa, esse trabalho de ir até os parlamentares e até fazer essas visitas mostrando isso. Muito do que a Defensoria cresceu ao longo desses anos foi e teve, né, uma atitude decisiva do parlamento, né, com esse olhar de fortalecimento constitucional da instituição. Então, também é uma maneira da gente voltar e dizer para o parlamentar, olha, o seu investimento, né, na Defensoria ocasionou isso, e que uma restrição do crescimento da Defensoria Pública, do crescimento do serviço público pode impactar, né, grandemente para que essa expansão da Defensoria Pública ocorra ainda mais lenta ou, né, enfim, pare, e isso, então, quem vai sofrer com a consequência disso é a população. Se a gente está pensando numa reforma com foco na melhoria do serviço público, a gente tem que olhar para a melhor qualidade desse serviço público. A melhor qualidade desse serviço público, do ponto de vista da Defensoria Pública, não é diminuir a Defensoria Pública, não é criar mecanismos que impeçam a Defensoria Pública de crescer, muito pelo contrário, a gente precisa que a Defensoria Pública chegue ainda mais longe. Um dos pontos que a gente sempre argumenta, e com o mapa a gente mostra muito isso, é que, infelizmente, né, a gente cresceu, né, ali do primeiro mapa para o segundo mapa, a gente vê uma evolução de cerca de 23%, 28% ali no primeiro mapa, para a gente estar em 42% das comarcas, mas em muitas dessas comarcas, e os dados do mapa mostram isso, o atendimento se dá por itinerância, por acumulação, e um dos pontos que a gente discute na reforma administrativa é justo essa possibilidade da manutenção desse tipo de prestação de serviço, né, dessa acumulação, como a gente fala, dessa substituição. Então, esse é um dos pontos que a gente vem trabalhando no texto da reforma, e com o mapa fica muito claro mostrar como que as defensorias estão fazendo com isso e o que isso impactará se a gente, por um exemplo, passar uma reforma administrativa que não haja possibilidade de realização dessas substituições. E para quem está nos ouvindo e não sabe,
Conforme determinação do Ministério da Justiça, o ideal é um defensor público para atender cada grupo de 15 mil pessoas em situações de vulnerabilidades. Neste bojo, seriam necessários hoje, ao menos, mais de 4 mil defensoras e defensores públicos a mais para atender toda a demanda existente. Ou seja, um aumento de 79,4% de profissionais na carreira. Assim, um dado interessante que o mapa nos revela é que os últimos estados a instalarem a defensoria pública nos moldes constitucionais apresentam os piores déficits. E para falar sobre isso, vamos conversar com a presidenta da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Paraná, doutora Ana Caroline Teixeira. Isto porque o seu estado ocupa o topo do ranking dos piores estados na relação população de baixa renda por número de defensor público. No Paraná, um defensor público é responsável por atender cada grupo de 84 mil pessoas. Doutora Ana Caroline, a senhora ficou surpresa com este dado? Essa pesquisa ela nos causou um grande impacto, né, aqui para nós, da associação, para os defensores públicos e para a sociedade civil, que eu já dialoguei sobre esse assunto, deputados, enfim, porque ela traz uns dados muito concretos que escancaram, né, a falta de defensores aqui no Paraná. Pela associação, eu acompanho a sobrecarga de trabalho dos colegas constantemente, uma demanda que me bate a porta sempre. Recebo essas demandas, tento, né, articular algumas formas de tranquilizar um pouco os colegas, criar mecanismos para que essa demanda de trabalho seja contornada. E, ao mesmo tempo, recebo demanda da sociedade civil pela falta de defensores públicos. Por que não tem defensores públicos nessa cidade? Por que não tem defensores públicos atendendo essa área, né? Por que tem uma fila muito grande para conseguir uma senha de atendimento, enfim. Então, a gente observa que, evidentemente, o maior prejuízo aqui é da sociedade civil, da população vulnerável, mas internamente também, né, os defensores, os servidores, os estagiários também sofrem com essa falta de defensores, com essa falta de estrutura, porque essa sobrecarga fica evidente por esse número que foi trazido, né. O Paraná ele já apareceu em algumas outras pesquisas passadas como tendo maior déficit, então, infelizmente, nós não somos novidades, né, nesse ranking aqui indesejado, mas a pesquisa foi muito importante, né? Ela é muito importante para a gente poder mostrar como nós precisamos de investimento, como a Defensoria Pública precisa caminhar, e nesse ano nós marcamos 10 anos, então é muito simbólico que a pesquisa tenha saído agora, né? Para a gente mostrar, olha, 10 anos de defensoria, né? O que nós crescemos, onde nós estamos, né? O que a gente precisa expandir. Então, ela realmente foi importante, principalmente nesse nosso contexto, né? De fazer um balanço da nossa história, para onde nós precisamos caminhar. Então, ela realmente trouxe esse impacto aqui para a carreira. E como tem sido o trabalho da ADEPAR para mudar essa realidade? Então, nós temos sempre tentamos sempre o diálogo constante, né, com a sociedade civil, porque nós precisamos mostrar para a própria sociedade civil a importância do nosso trabalho, né, ganhar cada vez mais a confiança da população. A gente vê isso crescendo, né. Por exemplo, aqui no Paraná, esse ano tem um movimento que se chama Mais Defensoria, Mais Direitos, que é um movimento da sociedade civil que tenta levar para todos os órgãos para todos os poderes, as pautas da defensoria, pedir o fortalecimento da defensoria. Então, esse trabalho perante a sociedade civil é fundamental. E com as autoridades também nós estamos sempre dialogando, né? Então, nós fazemos reuniões frequentes para mostrar o trabalho da defensoria, mostrar a nossa importância e o nosso déficit. Nesse sentido, por exemplo, já fizemos diálogos com base no mapa, né? Então, a gente esse mapa acaba sendo um instrumento importante também nesse diálogo. E aqui eu queria até aproveitar, Stephanie, inclusive para parabenizar o trabalho da comunicação da NADEP. Eu faço isso aqui na sua pessoa, porque são ferramentas muito importantes, né, para nos auxiliar nesse trabalho. Porque a gente, quando dialoga com um deputado, dialoga com um secretário, enfim, mostrar o impacto do trabalho da Defensoria Pública no Paraná e no Brasil, né? Então, basicamente, nosso trabalho tem sido essas articulações, né, comunicação, reuniões, eventos. Nós fizemos um evento ano passado que foi muito bacana, que foi pensado inicialmente para ser presencial, mas teve que se tornar virtual, que foi para fazer um concurso de práticas, para premiar as melhores práticas que os defensores e servidores têm feito na instituição, e que mostrou o trabalho incrível, né, que todo mundo faz aqui na ponta. Então, também foi uma forma de mostrar para a população e para
por gestores públicos, enfim, a importância aqui do nosso trabalho. Então, é esse diálogo constante, né? Através dele que nós pretendemos fazer cada vez mais se consolidar a defensoria. Hoje, felizmente, a gente já tem um cenário de um pouco mais de estabilidade do que tivemos anteriormente, né? Ainda precisamos crescer muito, mas a gente já tem visto avanços e esse trabalho associativo é muito importante nesse sentido. Agradeço, em nome da comunicação, o seu elogio, doutora Ana Caroline. Para nós é muito importante esse reconhecimento e, com certeza, o MAPA é um trabalho constante de comunicação, de diálogo, né? E, inclusive, em junho, a assessoria de comunicação da ANADEP fez Histórias de Defensor, contando a história da criação e da fundação da Defensoria Pública do Paraná. Então, para quem quiser depois saber mais, está no nosso site, o Histórias de Defensor, contando um pouquinho da história aí da Defensoria Pública do Paraná. Bom, agora vamos sair do sul do país, direto para a região Nordeste. Lá, o Rio Grande do Norte também chama atenção em relação ao déficit da categoria, em que um defensor público é responsável por atender cada grupo de 40 mil pessoas. Para falar dessa realidade, gostaria de saber do Dr. Vinícius Araújo, presidente da Associação Local, a ADIPERN, como tem sido o trabalho da categoria no estado diante do problema do déficit? Olha, a realidade aqui do Rio Grande do Norte é muito parecida com o panorama que a presidenta Ivana ressaltou há pouco. Já foi bem mais crítica, nós avançamos um pouco, mas ainda resta um longo caminho a se percorrer. O Rio Grande do Norte conta com 65 comarcas, e em 2013 nós éramos 40 defensores, e ocupávamos 7 comarcas apenas. E em 2019, passamos para o número de 64 defensores, ocupando 15 comarcas. E esse ano, né, já atingimos 85 defensores e estamos presentes em 25 comarcas, com a perspectiva de, até o final do ano, com mais nomeações do concurso que ainda está vigente, chegarmos ao número de 102 defensores e alcançarmos 35 comarcas. Assim, foi uma evolução gigantesca, né? E passamos em 2013 de 40 defensores para agora 85, mas vejam que ainda temos 40 comarcas aqui no Rio Grande do Norte sem defensores públicos. E aí é mais da metade das comarcas, né, com a ausência desse serviço tão essencial para a população. Ainda, doutor Vinícius, o Rio Grande do Norte também tem uma particularidade que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, bem abaixo da média nacional, o que impacta na vida da população em relação à riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros. Você avalia que isso também repercute na atuação da Defensoria Pública no Estado? Sem dúvida. Eu acredito que está diretamente atrelada com a nossa atividade, né, defensorial. Podemos observar que atualmente há uma certa incapacidade das pessoas de resolverem seus próprios conflitos. E desde os mais simples, como uma discussão entre vizinhos, até os mais complexos, que envolvem violações de direitos coletivos, de direitos humanos, de contratos complexos. E muitas vezes o cidadão mais carente não tem sequer acesso à noção sobre o que tem ou não tem direito. E nem tem meios para contratar um profissional especializado que o oriente ou represente na solução desses conflitos. Então, gera-se uma situação de injustiça concreta e tremenda, porque algumas pessoas possuem um acesso a seus direitos inviabilizado ou diminuído unicamente por não possuir dinheiro. E aí está, né, uma grande razão de ser da Defensoria, com a finalidade de prestar assistência jurídica gratuita aos comprovadamente pobres ou para aqueles em situação de vulnerabilidade, tornando um sistema de justiça muito mais igualitário, fazendo com que o dinheiro não seja uma condição de vantagem quando se fala em acesso à justiça. E vamos falar também do sudeste do país. Doutora Andréa, analisando os dados do MAPA, observamos que o estado do Rio de Janeiro está um pouco melhor que alguns estados do país.
No RJ, por exemplo, há um dos maiores números de cargos providos e boa cobertura de comarcas. Mas o número relativamente alto de defensoras e defensores não é suficiente para suprir os déficits da categoria nas comarcas de pequeno e médio porte. A senhora pode falar um pouco desse panorama e como a Adperj analisou os dados da pesquisa? Pois bem, Stephanie, de fato, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma realidade mais favorável, que permite que nós nos façamos presentes em todas as comarcas, prestando os serviços à população hipossuficiente em situação de vulnerabilidade. Porém, tal realidade está muito longe de ser a ideal, de retratar suficiência, até porque essa onipresença da instituição se dá às custas, como bem pontuou a Rivana, de acumulações de funções, muitas vezes acumulações hercúleas ou quase que impossíveis. E no interior, inclusive, por conta da distância das comarcas, dos juízos únicos, a sobrecarga fica bastante forte. E essas acumulações são extremamente, quase que impossíveis, né? Muitas vezes, como eu pontuei, porque as defensoras e os defensores acabam tendo que atuar em mais de um órgão de atuação, além daquele da sua titularidade, além da sua atribuição natural, né? Então, exemplificando, um mesmo defensor público quase sempre tem que atuar, por exemplo, em mais de uma vara de família. Esse mesmo defensor que está atuando perante duas varas, ou seja, perante dois juízos, já exerce naturalmente a função de tabelamento, ou seja, quando autor e réu de uma demanda procura a defensoria de uma vara, o réu terá que procurar o defensor tabelar, já que o autor já é patrocinado pelo defensor da vara, onde corre o processo. Então, vê-se que nessa hipótese, claramente, a gente percebe uma sobreposição de atribuições dos profissionais que se deparam, como de regra, com um juiz e um promotor para cada órgão, enquanto a defensora e o defensor se encontram ali sozinha no órgão, né, dando conta de mais de um órgão. E eu friso também que aqui no Rio de Janeiro, que por mais que atuemos em todas as comarcas, nem todos os órgãos estão titularizados, mas muitos estão vagos, sendo objeto de constante acumulação pelos profissionais que já atuam em outro órgão, como eu pontuei. Então, não há cargos para todos os órgãos, sem contar os cargos que estão vagos e que precisam de ser preenchidos por concurso público, E falando em cargos a serem preenchidos, temos aqui no Rio de Janeiro a realidade do primeiro estado a aderir ao Plano de Recuperação Fiscal em 2017, o único, inclusive, e agora aderindo mais uma vez ao novo regime, que impõe regras ainda mais rígidas e que afetam sobremaneira esse cenário. O novo regime de recuperação fiscal traz a imposição de duras restrições, por exemplo, ao preenchimento de cargos e, portanto, à realização de concurso público. As regras impostas, as contrapartidas impostas pelo novo regime de recuperação fiscal, por uma política extremamente fiscalista e ortodoxa, né, que prevê que o Estado fique 10 anos sem concurso público, né, o que acaba por colocar em risco o serviço público em nosso Estado como um todo e gera até mesmo risco de solução de continuidade da prestação de serviço à população, dependendo do excesso da regulamentação das bases do novo regime. Doutora Andréa, qual a sua opinião sobre a importância de pesquisas como o MAPA para o desenho de políticas públicas, especial, claro, para a Defensoria Pública? Bom, o MAPA é um diagnóstico seríssimo e fundamental para revelar o cenário nacional de instalação de defensorias públicas nas comarcas, com os recortes socioeconômicos necessários e com a detecção das peculiaridades locais, né, com as suas mazelas, com as suas vicissitudes, e, portanto, é de essencial utilidade para embasar o tracejo das políticas públicas mais do que necessárias ao fortalecimento e ampliação dos nossos serviços à população em situação de vulnerabilidade. Dados concretos e pesquisas são necessários para o fortalecimento dos pleitos de implementação dessas políticas públicas, pois contra dados técnicos não há o que se discutir, é ciência, né? E especialmente quando elaborado por um instituto do naipe do quilate do IPEA,
dados sérios e dotados de credibilidade e base científica. O que deveria ser até mais tradição aqui no Brasil, né? A gente peca muito pela ausência de dados. E essa pesquisa é tão importante, por exemplo, né? Essa visão de que o Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está em todas as comarcas. Mas a pesquisa permite que a gente entenda, por exemplo, que o Rio de Janeiro precisa de mais de 100 defensores para garantir a relação de 1 a cada 15 mil pessoas hipossuficientes, vulneráveis, em vulnerabilidade sendo atendidas. Nós que somos 726 defensores públicos em atividade. Então, só para perceber o peso do dado de uma pesquisa, né? Algo que, de repente, a gente nem imaginaria. E esse é um número alarmante, né? Quando se pensa na demanda crescente pelos serviços da Defensoria Pública, e que somos um serviço essencial de status constitucional, aquilatado pela Emenda Constitucional 80, e como bem mencionou a Rivana. É um dado alarmante num país assolado pela miséria, pelo desemprego, e agora, especialmente por uma crise humanitária sem precedentes. Muito obrigada, doutora Andréia. Bom, nós falamos um pouquinho, então, da região sul, depois fomos para o Nordeste, para o Sudeste, e do Norte nós temos a própria presidenta da ANADEP, Rivana Ricardi, que é defensora no estado do Acre. Doutora Rivana, o Acre é um estado da região muito importante, mas que 60% dos atendimentos nas comarcas é feito por itinerância. Pode comentar essa realidade, por favor? Claro, isso eu estava até pegando aqui o mapa, né, para frisar isso, né? Eu acho bem interessante olhar essa figura 1 do mapa, né, assim, essa primeira imagem, porque dá uma falsa impressão de que a defensoria está em todos os lugares, né? Assim, que é isso que a Andréa estava citando aí do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Assim, mas quando a gente vê, consegue estar por itinerância, né? Então, muitos estados aqui, na verdade, 3, 4, 5 estados apresentam, 6 estados aqui apresentam como se tivesse em todo o estado. Mas a realidade é que está em todo o estado, com defensor em todas as comarcas, isso só está acontecendo em 2 estados no Brasil, né? Assim, no Amapá e em Roraima. No resto acontece como isso. E o Acre chama a atenção aí, então, negativamente, né? Porque a maioria do atendimento nas comarcas no Acre está se dando por itinerância, né? Então, o que mostra um enfraquecimento, né, da presença de defensor público lotado nessas comarcas. Você pode analisar, isso é um enfraquecimento da defensoria no local? Acaba sendo, porque a população não tem ali, né, isso do todo dia. O atendimento que não acontece dessa maneira presencial, é evidente que a população está perdendo, é diferente. A gente discute agora nessa era digital, né, até esse atendimento virtual, quais são as consequências ou não, né, para a nossa população, que é uma população carente. E aí eu sempre gosto de frisar isso. Imagina no norte do país, em que, se a gente vivenciou ali, né, ano passado, apagão no Amapá, né, isso a gente está falando da energia, mas a internet, então, é muito mais precária. Então, a falta do defensor presencialmente na comarca é um dano. E no Acre, essa é a realidade que está acontecendo, né? Assim, os dados do mapa mostram esse decréscimo aí quase, né, da presença de defensores públicos, né? Assim, de um modo geral, na região norte, né, houve expansão, né, no Amazonas, no Amapá e no Rondônia, e Acre e Pará reduziram o número de defensores públicos, e com esse lado negativo aí pelo Acre, que a maioria é atendida por esse caráter de itinerância. Eu queria fazer uma contribuição aqui só para as falas, isso que, primeiro que a Andréia falou sobre a questão dos dados, isso vem até uma relevância ainda maior numa época que justamente os serviços públicos estão sendo atacados, né? Então, as pessoas têm aqui uma sensação do serviço público muito descolada do que ele é na realidade. Então, a realidade, o mapa escancara muito bem, né? No sentido de que nós estamos todos trabalhando, como trouxe aqui esse cenário da Andréia, com muitas acumulações, substituições, como a Rivana também trouxe, em itinerância, enfim. Então, é um serviço público que a gente precisa muito fortalecer também, né, para os próprios servidores, membros, que realmente é muito descolado do que
muitas pessoas querem fazer crer que é o serviço público, né? Em relação ao número de comarcas, que eu acabei não citando na minha fala, aqui no Paraná existem 161 comarcas, nós estamos em 18. Então, assim, acho que 11, quase 11%, né, das comarcas, então um número muito pequeno, e nessas 18 também nessa situação, em acumulação, sabe, atendendo mais que um ofício, tendo que muitas vezes correr a cidade de um lado para o outro para fazer atendimento em áreas diferentes, em regiões diferentes. Então, assim, mesmo atendendo só 11%, nós também temos essa situação de acumulação e substituição, sabe, que acaba sendo, e é imprescindível para a população, né, também, porque se a gente nem faz, se nem essa acumulação, essa substituição nós fazemos, o serviço fica muito mais, com muito mais falhas, né, no atendimento. Então, o cenário realmente é bem delicado. Até para complementar, Carol, quando teve a entrevista do G1, né, falando sobre os dados aí no Paraná, para ver assim, a importância, porque a gente está tão inserido nesse contexto que a gente acha que todo mundo conhece o que é Defensoria Pública, que todo mundo sabe que a gente não está em todos os lugares, e isso não é verdade. A repórter do Paraná, quando veio, né, entrevistar, não tinha ideia que no Paraná vocês estavam apenas em 18 comarcas. Ela ficou chocada, né, assim, com isso. E aí você vai dizer assim, uma jornalista que vê, né, tá ali vendo as notícias, as coisas do sistema de justiça, mas não é a realidade. Então, assim, é muito importante que a gente possa divulgar essa realidade de cada estado, e cada estado tem isso. A gente vai ter o Paraná na situação, a gente vai ter o Rio de Janeiro, como a André reportou, numa situação melhor, mas melhor se a gente compara com os outros que estão muito ruins, mas se a gente compara com o estado em si, se a gente olha São Paulo, 700 e poucos defensores públicos, você vai dizer, tem muito, mas olha a população de São Paulo, olha a situação de São Paulo, né, assim, claro, 700 defensores se fosse no Rio Grande do Norte, né, Vinícius, aí então, ou se fosse no Acre, que tem poucas comarcas, assim, 22 comarcas, se a gente tivesse 700 defensores no Acre, meu Deus do céu, mas não é isso. Então, assim, por isso que é importante a gente analisar esses dados também com esse olhar da regionalização, né, assim, aí é por isso que eu, na pergunta inicial da Stephanie, para falar a importância do mapa, como o mapa foi construído, ele é construído com esses múltiplos olhares, porque ele precisa ser analisado a partir desses múltiplos olhares locais mesmo, assim, né? Não dá para olhar assim, só o número em si de defensores, sem conhecer a realidade, sem conhecer ali o número, né, de promotores, de juízes, né? E ver isso, né? Se isso está equilibrado. Porque se tivesse só 22 defensores, mas fosse né, sei lá, num estado que tivesse, sei lá, 5 comarcas, tivesse 20 juízes, 20 promotores, você poderia dizer que a balança estava um pouco mais equilibrada, né? Mas não é essa a realidade. Então, Rivana, uma questão bastante interessante essa que você pontuou ao ser entrevistada. Para nós que estamos na linha de frente, né, do associativismo, na batalha diária de convencimento, a gente tem uma responsabilidade muito grande na informação, porque por mais que a defensoria hoje, né, antigamente as pessoas confundiam defensoria com o Ministério Público, ou achavam que a defensoria pública era digamos, uma etapa anterior a essas carreiras, né? E é interessante que ainda hoje a gente ainda tem que explicar exatamente o que é a defensoria pública, traçar o que é a vulnerabilidade, as situações de vulnerabilidade, o que é a atuação coletiva da Defensoria Pública. Então, assim, essa necessidade de informar, principalmente nas viradas das legislaturas, né? Você, de repente, tem um parlamento aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra vários deputados, e no cenário federal também, em primeiro mandato. Então, de repente, né, para a gente que é muito fácil pensar e visualizar a Defensoria Pública por conta da nossa vida diária, das pessoas que estão mais próximos de nós, mas para muitos é um conceito mais simples ou de menor importância. Então, por falta de conhecimento. Então, o mapa realmente permite trazer essa informação de uma forma muito mais impactante, exatamente por se basear em dados técnicos e específicos. Não é um discurso, não é uma defesa, é constatação. E aqui, só fazendo uma contribuição de uma experiência que tive na prática,
eu estou participando da implementação de um novo núcleo aqui no Rio Grande do Norte, em uma comarca que não existia defensoria. E nessa atuação de apresentar a defensoria para a população, eu conversei com a presidenta de uma associação de moradores e expliquei o que era a defensoria, que ela não tinha ideia, não fazia ideia do que se tratava, e falei sobre todas as atribuições, o que é que a defensoria poderia contribuir, e a resposta que ela me deu foi que ela não sabia nem quais direitos que ela tinha, porque ao final da apresentação eu perguntei, e aí, o que é que você acha que a defensoria pode contribuir para a sua associação, o que é que a gente pode fazer por vocês? Aí ela falou, olha, eu não sei nem bem que direitos eu tenho a reivindicar. Então, acho que aliado a isso, aliado ao conhecimento da defensoria, também a educação em direitos, a gente precisa também chegar em cidadania a essa população, né? Fazer com que eles tomem essa consciência cidadã e saibam quais direitos reivindicar. E era isso, só essa contribuição. Perfeito, doutor Vinícius. Agradeço a todos que fizeram essa contribuição agora. Bom, no início do podcast, a doutora Rivana fez uma observação que desde o primeiro mapa, que foi lançado em 2013, para agora o segundo, a Defensoria teve sim alguns avanços, mas mesmo assim estamos longe do cumprimento da EC 80. Assim, eu gostaria de direcionar minha pergunta para a doutora Rivana. A senhora avalia que o crescimento da Defensoria Pública Estadual poderia ter sido maior de 2014 até o momento? E a que você também associa este atraso em cumprir a EC 80, por exemplo, de preencher todas as comarcas e diminuir o déficit da categoria? Stephanie, eu acho que tem muitos fatores aí relacionados, mas se tivesse que, na minha opinião, resumir em uma única frase, eu diria que o que precisa é um compromisso político pela expansão da Defensoria Pública. Precisa que esse compromisso político faça parte real, né, assim, da pauta de fortalecimento do Estado. Porque o Estado a gente vê, então, olhando ali o Estado acusador, né, digamos assim, né, e o Estado defensor. Então, a gente precisa ter esse compromisso político da expansão desse Estado defensor, né, da materialização disso, de que se torne, de fato, prioridade, né, por esse olhar político mesmo. Agora, claro que a gente, se olhar do ponto de vista aí econômico, né, muitas coisas aconteceram, né? O subfinanciamento orçamentário da instituição gera, né, isso em todos os estados, né? Você vê que os orçamentos são distintos, né? E se você não tem orçamento suficiente para investir na instituição, e quando a gente fala investir na instituição, está longe de ser apenas fazer concurso público, é preciso fazer concurso público e nomear da posse, né, e a gente ter esse aumento numérico de defensores públicos, mas a instituição prescinde de um local para fazer o atendimento na cidade, né, então precisa dessa estrutura também, e isso a gente não consegue fazer, a instituição não consegue fazer sem orçamento, né, e aí aconteceram reformas constitucionais que determinaram ali congelamento de gastos públicos, né? Aí a emenda constitucional 95 de 2016 é uma delas, né? E esse congelamento desses gastos públicos gerou, né, um congelamento ali do investimento nos direitos sociais, né, saúde, educação, e é claro que isso também dimensiona impacto nesse investimento da organização mesmo do acesso à justiça pela Defensoria Pública, né? Então, são vários fatores juntos. Se eu dissesse um só, eu diria que é o compromisso político de colocar a Defensoria Pública na pauta da discussão, sempre presente, na luta pela expansão desse Estado defensor, como eu falei no início. Finalizando nossa conversa de hoje, gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para nossos ouvintes e seguidores. Se quiserem, fiquem à vontade também para falar do trabalho de cada associação para o crescimento e fortalecimento da Defensoria Pública. Começando por você, doutora Ana Carolina. Eu queria aproveitar e deixar minha mensagem muito no sentido do que a presidenta Rivana trouxe aqui, né? Do quê? De pedir a todos que nos acompanham, que nos escutam, o quê? O compromisso pela Defensoria Pública, né?
porque nós precisamos todos caminhar juntos no sentido do fortalecimento da defensoria. E isso cada um no seu âmbito, né? Então, eu, enquanto um parlamentar, enquanto um professor, um acadêmico, todos nós podemos pautar a defensoria pública e nos nossos espaços, né, solicitar o apoio para o crescimento da defensoria. Então, realmente, um país com tantas desigualdades como o Brasil, com tantas formas de desigualdades, a depender do espaço que nós estamos, do estado que nós estamos, a região que nós estamos, que foi muito bem pontuado aqui hoje no podcast, nós precisamos de uma defensoria forte, né? Acesso à justiça é o básico, é o mínimo para que se tenha a dignidade da pessoa humana. O que o Vinícius trouxe aqui é muito fundamental, porque, além disso, nós precisamos chegar na população, né? A população mais excluída, mais vulnerável, não chega na defensoria pública. Então, nós precisamos ir até essa população, fazer educação em direitos, estar presente na comunidade, estar presente nessas associações que são grandes vetores de educação em direitos. Então, para isso, a gente precisa desse fortalecimento, desse crescimento. Então, hoje eu venho aqui fazer um pedido, né? Um pedido para que todos lutem pela defensoria pública, tenham esse compromisso político, né? A associação ADEPAR, a Associação aqui do Paraná, está à disposição para sempre estar caminhando junto, fazer eventos, debates, diálogos, para que a gente possa caminhar cada vez mais no sentido de, né, garantir à população acesso à justiça, conhecimento de seus direitos e a garantia de seus direitos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder hoje estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Doutor Vinícius? Eu reforço as falas da presidente Rivana e da Carol, e quase um apelo, né, que todo mundo que se associa à causa da defensoria se associa também àquelas pessoas que mais precisam do nosso auxílio. Então, eu faço esse pedido também, desse compromisso, para todos que nos ouvem, para que se associe à nossa causa, nos ajude da maneira que for possível, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue construir uma defensoria mais forte. E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e foi um grande prazer revê-los, e espero revê-los pessoalmente em breve. Um grande abraço de todos vocês. Doutora Andréa? Faço coro também aqui às palavras dos colegas. Devemos estar engajados, juntos e fortes. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e por essa oportunidade de debater um tema de tamanha relevância, salientando que esse mapa se torna ainda mais importante, como bem pontuou a Rivana, e a Carol e o Vinícius, diante de forças e iniciativas que visam o enfraquecimento e até mesmo a destruição do serviço público e dos princípios do bem-estar social, né, proclamados em nossa Carta Magna de 1988. E ali estamos, né, como parte desse ideal democrático. Somos instrumentos do ideal democrático de um Estado de Direito. A inversão de valores de hoje é brutal e triste ao nos depararmos com pautas que não propõem o aprimoramento do serviço público, mas, ao contrário, o seu fim. E aí eu deixo aqui, nessa minha fala final, uma pergunta: a quem interessa um serviço público de qualidade? A quem interessa uma defensoria forte? Muito obrigada. Por fim, doutora Rivana Ricarte. Não, perfeito, já dá para terminar com a fala dos três aqui, que, enfim, foi perfeito aqui. Eu queria agradecer inicialmente aqui, né, esse tempinho que a gente pôde conversar aqui com a Ana Carolina, que trouxe o olhar, né, da Defensoria Pública no Paraná. Como a Stephanie falou, a gente há pouco falou sobre essa história, né, de criação aí da Defensoria Pública do Paraná, e aí, através desse diálogo aqui, dialogar sobre os números, né, desses defensores e defensoras do Paraná, o número, o pertencimento da Defensoria Pública no Estado é muito importante. Queria agradecer ao Vinícius também, trazendo aí esse recorte do Rio Grande do Norte, né, também muito importante a gente observar que houve esse avanço, né, no Rio Grande do Norte. Já agradeço aí também a todas as associadas e associados desses dois estados. E a Andréa compartilhando aí toda essa experiência do Rio de Janeiro, né, acho que o estado que a Defensoria Pública está
mais consolidada, né? Eu digo pelo tempo até de existência da Defensoria Pública, a própria associação também com uma força muito grande de atuação, então é muito bom, né, a gente poder se espelhar também, né, Ana Carolina, a gente, e aí de estados, aí eu falo assim, enquanto defensora no Acre, né, assim, você poder se espelhar em estados que já fizeram caminhos anteriores dessa evolução é muito bom. Mas para todos que estão nos assistindo, né, nos escutando aqui, eu queria agradecer e fazer esse mesmo pedido, acho que a Ana Carolina fez, mas aí agora é direcionado aos associadas e associados, né, assim, que a gente se envolva nas pautas em defesa da nossa instituição, para além das pautas jurídicas, né, do nosso dia a dia, mas de compreender que a política associativa é muito importante e que ela só tem razão com o envolvimento, né, de cada associado e associado. O presidente não faz nada sozinha, a Andréa, no Rio de Janeiro, embora seja uma associação grande, forte, sozinha ela não faz nada, né, assim, o Vinícius não faz nada, a Ana Carolina não faz nada, aqui na ANADEP a gente não faz nada se não há esse olhar, né, do coletivo em cima da associação. O Vinícius falou um pouco sobre essa implantação do núcleo lá, né, e aí bate tudo com esse nosso debate aqui sobre mostrar os números da Defensoria Pública, né, esse trabalho nosso aqui na Associação Nacional e nas associações nos estados, e aí eu lembrei muito de Boaventura, né, que esteve aí no nosso último CONADEP, né, no Rio de Janeiro, na abertura do CONADEP, quando ele fala um pouquinho sobre a procura suprimida, né, assim, ou seja, quando ele vai tratar da sociologia das ausências. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho que o Vinícius fez e que cada um está fazendo, né, de revelar mesmo qual é a função da Defensoria Pública, e por isso que ela precisa ser fortalecida, né, porque ela é essa instituição que tem essa maior vocação, né, constitucional, trazendo aí o olhar que a Andréa trouxe também da Constituição, para contribuir, né, e desvelar o que a gente diz, essa procura judicial suprimida, ou seja, as pessoas sequer sabem que precisam, né, de usar a instituição, porque sequer conhecem os seus direitos. Então, é a mesma coisa, sequer os parlamentares, muitas vezes, têm noção de onde e de como está a Defensoria Pública, né, assim, para que então possa investir e trabalhar nisso. Então, nossa função na divulgação desse trabalho do mapa é muito isso, né? A gente precisa desvelar essa procura suprimida da nossa instituição, né? Das pessoas que não têm acesso, porque se a gente está em 42%, significa que tem 58% das comarcas do país que não conhecem o que é o trabalho da Defensoria Pública, e isso é muito grave, né? Mas eu agradeço demais ao diálogo com cada um de vocês e convido para que a gente possa assistir nosso próximo podcast. Não é, Stephanie? Exatamente. Eu agradeço, então, a participação de vocês e dos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Este foi o segundo episódio do ANADEP em Pauta, podcast mensal produzido pela Assessoria de Comunicação da ANADEP. Siga e assine o nosso podcast nas plataformas digitais. Estamos no Spotify, Deezer e YouTube. Até o próximo episódio.